Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Um bafômetro simples consiste em um tubo contendo uma mistura sólida de dicromato de potássio em sílica umedecida com ácido sulfúrico. Então, o meio é ácido, tá? Então, a gente tem que ficar esperto nisso. Nesse teste, a detecção da embriaguez por consumo de álcool se dá visualmente, pois a reação que ocorre é a oxidação do álcool a aldeído. Então, um conhecimento de orgânica aqui. E a redução do dicromato, que é alaranjado, a crômio 3, que ele é verde, ou crômio 2, que ele é azul, tá? Então, basicamente, o que acontece aqui, ó? Nós temos um Erlenmeyer com álcool. Então, se a gente assopra aqui, né, o sopro vem, ele é quente, tá? O que acontece? Ele evapora o álcool entra por essa parte, vem para cá e tá vendo aqui que nós temos uma solução ácida de dicromato. É essa solução que vai ter a mudança de coloração, tá? Então, ó, nós temos a solução ácida, que é como se fosse a sílica, né, umedecida em ácido sulfúrico, que converte, né, que oxida o álcool ao aldeído e reduz o dicromato a cromo, tá? Ao cátion cromo, tá bom? Então ele vai perguntar, ó, a equação balanceada da reação química que representa esse teste é... Pois muito bem, pessoal. Tá vendo que nós temos aqui, ó, tá vendo que ele não tá fornecendo nenhum dado de como que a gente sabe as fórmulas dele para começar a fazer esse exercício. Então a gente tem que estar muito ligado no quê? A gente tem que estar muito ligado nessa parte aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma solução de dicromato, ou seja, eu tenho dois cromos, tá? Crômios. O que eu tenho que ter essa noção, pessoal? Se eu tenho o dicromato, ele é convertido a crômio, o dicromato está no reagente. Então, ó, tendo essas alternativas, a gente pode ter uma sacada. Supondo que a gente não saiba. Tá vendo que aqui eu tenho dois crômios? Pode ser o dicromato, ó, dicromato. Olha a C eu não tenho dois crômios. Então, a C e a E não é. Então, o meu dicromato, qual que é a fórmula do meu dicromato? A fórmula do meu dicromato é exatamente isso aqui, ó. Cr2O7, 2-. Tá legal? Então, a gente tem que ter isso em mente. Pô, não sei, não lembro que tá exercício difícil. Calma, olha as alternativas, olha em algum lugar. Pode ser que esteja a resposta para vocês. Tá legal? Aqui, pessoal, agora que ele fala o quê, ó? O álcool oxidado ao aldeído. O que vai acontecer aqui? Então, nós temos o álcool nos reagentes e o aldeído nos produtos. O álcool, que é o álcool etílico etanol, quem já tem o conhecimento de orgânica já vai ter essa noção mais ou menos, tá certo? Então, a gente vai ter que ter que noção aqui, ó? Nós vamos ter que ter a noção de montagem da fórmula do álcool. Essa daqui é uma fórmula conhecida para quem já viu orgânica, tá legal? Então, ó, C2H5OH, tá bom? Isso vamos montar o que o enunciado está montando, depois a gente vai ter que fazer pelo método de semi-reação, o balanceamento, tá bom? O que ele forma? Ele converte o dicromato a crômio 3 ou crômio 2. Mais comum, pessoal, crômio 3, tá bom? Então, se nós olharmos aqui em relação, o que vai acontecer? Como eu disse, é mais usual, é mais comum a crômio 3. Então, vamos ver em relação a isso, tá? Apesar de que eu falando isso, a gente já consegue eliminar algumas, né? Ou não. Vamos ver aqui, ó. Crômio 3, AC não é, crômio 3 e crômio 2. Ó, crômio 2 é mais difícil isso acontecer, mas supondo que nós não sabemos, então vamos tratar como cromo 3, tá? Tá vendo que eu tô tudo por lógica, tô associando, tá? O aldeído, pessoal, ele é um pouquinho diferente. Ele é assim, ó, ele continuará tendo dois carbonos, só que como que ele vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar exatamente assim, ó. Ele vai ficar C2H3HO. Por que eu inverti? Tá vendo que eu fiz uma inversão aqui, ó? Aqui, OH é função álcool de orgânica.
HO é aldeído. Posso fazer desse jeito? Posso fazer desse jeito. Não tem problema nenhum. Só que o que eu estou fazendo por essa representação? Para saber o que está acontecendo aqui. Então ele fala o quê? Nós sabemos que o dicromato reduziu, ou seja, ganhou elétrons, e o álcool oxidou, perdeu elétrons. Então, com essas informações, pessoal, já nos ajuda bastante aqui. Então, vamos lá. Então, primeiramente, pode escolher, pode fazer o que for. Vamos escolher aqui, vamos fazer a semi-reação de redução. Tá legal? A semi-reação de redução, o que é a semi-reação de redução? É do dicromato. Não esqueça dessa palavra, pessoal, ácida, tá? O meio se encontra ácido, ou seja, então eu vou ter H+ e água, tá? Ou seja, teremos H+ nos reagentes e água nos produtos, tá legal? Então vamos lá, só para a gente ter essa noção. Como é que nós escreveríamos? Vamos adotar o crômio 3, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, Cr2O7, 2-, mais, nesse caso, pessoal, eu sou obrigado a colocar o H+. Tá? Se ele está reduzindo, ele está ganhando elétrons. Formando o nosso crômio 3 mais as nossas águas. Tá bom? Agora, pessoal, isso aqui acontece o quê? Lembre-se, quando a gente está tratando de semi-reação, nós temos que balancear. Por último, o hidrogênio a gente inverte aqui, tá? Porque tem carga. Penúltimo, o oxigênio, que também a gente já mata um monte aqui. E, primeiramente, todos os outros. Se nós analisarmos, a gente pode ver o quê? Temos 2 crômios aqui. Eu coloco 2 crômios aqui. Então, balanceei, tá? Em questão do oxigênio, tá vendo que eu tenho 7 aqui no dicromato? Eu tenho 7. Então, automaticamente eu tenho que colocar 7 aqui para dar 7 oxigênios. Só que quantos hidrogênios deu? 14. Então, ó, 14. Tá legal? Então, mais ou menos isso. Agora vamos verificar a quantidade de cargas, tá? Tá vendo que a quantidade de cargas, pessoal, eu tenho, no caso aqui, o que eu tenho que ver? Eu tenho 3 positivas, mas eu tenho 2. Então, eu tenho no total quantas positivas? Eu tenho 6 positivas aqui. Tá certo? Eu tenho 6 positivas. Eu tenho que continuar com essas 6 positivas, tá? Isso é questão das cargas, tá? Por isso que eu acho chato e difícil aqui o método de reação, tá? De balanceamento por semi-reação. Então, eu tenho 6 cargas positivas. Eu tenho que ter as mesmas 6 cargas positivas aqui. Só que aqui eu tenho quantas positivas agora com o hidrogênio? Eu não tenho 14? Eu tenho 14. Com essas 2 negativas, me sobram 12. Se me sobram 12 positivas, quantas negativas eu tenho para ficar com 6 positiva? Eu preciso de 6. Então, 6 cargas negativas, eu consigo ficar com essa quantidade de 6 cargas positivas. Porque, ó, lembrando, 2 vezes 3, 6 cargas positivas. 2 menos 2 com menos 6, menos 8. Com 14 positivas, 6 positivas me sobram. Tá certo, pessoal? Então, temos a semi-reação balanceada aí. Agora, nós faremos o quê? A semi-reação de oxidação. Como que nós fazemos isso daqui, ó? A semi-reação de oxidação, pessoal, a gente vai pegar e vai fazer desse jeito. Eu sei que é o álcool. Só que aqui, pessoal, qual a sacada que a gente tem que ter? Que eu acho que isso é o mais chato, tá? Nesse caso, a gente não vai nem colocar mais aqui, ó, tá? Nesse caso, ele está oxidando, ele está perdendo oxigênio. Desculpa, elétrons,
tá? Ele está perdendo elétrons. O que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso daqui, ó. Ele se transforma no aldeído, que nós escrevemos aqui, certo? Mas não podemos esquecer da quantidade, ó. Tá vendo que essa substância aqui, pessoal, eu tenho 6 hidrogênios, não tenho? Aqui eu tenho quantos hidrogênios? Eu não tenho 4? Se eu tenho 4, pessoal, hidrogênios aqui, eu preciso ter mais 2. Mas como que ele libera esses hidrogênios? Em H+, mais os meus elétrons. Que os elétrons da oxidação vêm para onde tem a redução, certo? Agora, para balancear, nós temos aqui, ó, se nós colocarmos um 2 aqui, a gente vai balancear em questão de quantidade de hidrogênio, ó. 2 carbonos, 2 carbonos. Um oxigênio, um oxigênio. 5 mais 1, 6 hidrogênios. 3 mais 1, 4 mais 2, 6 hidrogênios. Só que quantas cargas eu tenho aqui, pessoal? Eu não tenho nenhuma. É 0. Aqui eu tenho 2 cargas positivas e aqui eu tenho carga negativa. Eu tenho que ter quantas cargas negativas? 2. Tá certo? Agora eu somo. Tendo isso, eu vou somar a semi-reação de redução com a semi-reação de oxidação. Tá certo? Então eu vou até fazer aqui, ó. É só a gente pegar. Então aqui eu tenho A1 e aqui eu tenho A2. Deixa eu fazer aqui para dar espaço. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Não se esqueça que a gente vai ter que ver em proporção do quê? Em proporção de cargas. Vamos pegar de redução aqui, ó. Então nós temos vai dar o quê aqui, ó? Cr2, O7, 2-, mais 14H+, mais 6 elétrons, se transformando em 2Cr3+, mais 7 águas, certo? Vamos fazer a 2 aqui, ó, para somar. C2, H5OH, se transformando em C2H3HO, mais 2H+, mais 2 elétrons. Pessoal, agora, o que a gente tem que fazer para chegar na resposta do nosso exercício? Não podemos esquecer que quantidade de elétrons, tanto nos reagentes quanto no produto, quando eu realizo essa soma, eles têm que ser iguais, eles têm que ser anulados. Não sobra elétrons na solução, tá? Ele vai se agregar em alguma parte. Tá vendo que aqui, ó, na primeira equação eu tenho quantos elétrons? Eu não tenho 6? E tá antes da seta, então tá nos reagentes. Tá vendo que na 2 eu tenho 2 elétrons? Eu tenho que ter 6 também. E tá aqui no produto. O que eu faço? Eu pego a minha segunda equação e vou multiplicar por 3. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou colocar 3 vezes 2, eu multiplico tudo, tá? 6 hidrogênios, 6 elétrons. Olha lá, 6 elétrons com 6 elétrons, cortei. Tá, tanto no reagente quanto no produto. Agora, nós temos outra coisa também, não temos? Nós temos 14H+ aqui, ó, no reagente e 6H+ nos produtos. O que isso acontece, pessoal? Eu tenho que subtrair. Então, 14 menos 6, eu corto esse 6, corto 14, 14 menos 6 me dá quanto? 8H+. Tá legal? Então, na hora que eu vou reescrever, vou até fazer de cor diferente aqui, ó. Um azul mais escuro. Não vai ficar assim, ó. Cr2, Cr2O7, 2-, mais 3 moléculas do meu álcool, se transformando, tá? Se transformando em 2Cr3+, mais
Posso colocar 7 águas, não tem problema, tá, pessoal? Não tem, a ordem não vai alterar aqui. Mais 3 C2 H3 HO. Tá certo? Então chegamos na nossa equação balanceada. E a gente pode ver o que, ó? Lembra que eu falei? AC e AE saiu fora. Tá vendo que a gente chegou num balanceamento adequado? Nós chegamos num balanceamento. Por quê que eu falei? Tá vendo que assim, ó, costuma ser o crômio 3+, e não o crômio 2+. Tá vendo que a gente chegou tudo certinho, não chegou em nenhum número quebrado? Se fosse o crômio 2+, nós estaríamos com o número quebrado. Por quê? Porque nessa casa aqui, ó, nessa parte aqui, pessoal, eu teria apenas 4 elétrons. 4 elétrons. Tudo bem, aqui ia multiplicar por 2, mas ia dar alguma coisa errada, tá? Por isso que a A vai dar alguma coisa errada, tá? A A vai dar alguma coisa errada. Daria a quantidade de H+, a quantidade de água, ia dar alguma coisa errada, tá? Ele costuma. Então é muito bom a gente ter essa noção, tá? É muito bom a gente ter essa noção. Que a maioria do nosso cátion, tá? Do crômio, é 3+. Ele pode se converter a 2+, mas eu acho que aí seria mais uma coisa mais específica, tá bom? Mas ele converte mais a 3+. Então a A ficaria para fora. Agora ficaríamos entre a B e a D. Ó, é só a gente olhar, ó. Dicromato, 8H+, 8H+. 3 álcools, ó, o álcool aqui, ó, CH3, CH2OH, é a mesma coisa que C2H5OH, tá? Então nós temos aqui, ó, 2 crômios 3 mais 7 águas e 3 aldeído. Olha lá, tá vendo, ó? C2H3, esse C a gente pode colocar para cá, ó, C2H3HO. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Tá igualzinho, ó, dicromato, 8H+, 8H+, que eu esqueci, ó. Ó o cabeçudo aqui esquecendo de escrever, tá? Mais 8H+. Se transformando, opa, desculpa, pessoal. Se transformando em... Eu só esqueci do 8H+, mas tá aqui, ó. Não podemos esquecer. 3 álcools, 3 álcoois, tá? 2 C3, CR3+, 2 crômio 3+, 7 água, 3 aldeído, 3 aldeído. Olha a diferença daqui, ó. Nós teríamos 4 água. A única diferença entre a B e a D é a quantidade de água. Tá certo, pessoal? Um exercício que eu considero difícil, um exercício que eu considero muito conhecimento, não... É legal de resolver porque a gente força bastante o raciocínio. Por isso que eu falo bem pausadamente, bem tranquilo. Claro que às vezes a gente tem que ter uma atenção muito plena, porque senão a gente sempre esquece um negocinho. Você viu aí no final que eu esqueci o H+, mas nada que a gente não consiga aqui resolver. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, que eu já demandei bastante tempo, tá? Se você chegou até aqui, ó, coloca aí, ó, hashtag balanceamento por Knox ou hashtag exatamente, tá certo? Se você tiver com dúvida, coloca nos comentários que assim que eu visualizar, eu também tiro a dúvida de vocês, tá legal? E se vocês quiserem que eu grave algo diferente, uma série, uma curiosidade, aula, seja o que for, coloca também nos comentários. Tudo no mundo da ciência que eu gravo os vídeos para vocês. Tá bom, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!